Irmãos amados e amigos, que Jesus abençoe a todos vocês, aqui juntos mais uma vez para a nossa devocional semanal, nossas meditações no altar com Davi Alves, e hoje eu quero abordar com vocês um tema simples, comum inclusive, mas absolutamente importante, relevante, indispensável. Eu quero falar um pouquinho sobre fé. E para isso, eu vou tomar como base o texto de Romanos, capítulo 4, onde as escrituras sagradas falam da fé de Abraão, o pai da fé. E a partir do verso 18, o texto diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, note, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade, atenta para isso, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como? Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Plenamente convicto de quê? De que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Extraordinário isso, maravilhoso. Nos mostra Abraão num nível de fé, numa dimensão de fé, num patamar de fé, numa realidade de fé que lhe condicionou a crer contra a própria esperança. Quando já não havia esperança, a esperança desfalecera, não é? Evaporou, diluiu-se. Já não havia esperança. Isso é glorioso. Crer contra a própria realidade, crer contra as condições que se apresentam, crer contra as próprias impossibilidades, crer contra a esperança. Como filhos de Abraão, nós devemos nos empenhar para atingir essa dimensão, para viver nessa realidade, nessa condição de fé. Esse deveria ser o nosso desejo. Desenvolver a fé de Abraão. Estar nesse nível de fé, nesse patamar de fé, onde cremos apesar de todos os pesares, contra tudo e contra todos. Crer contra a esperança, crer contra as impossibilidades. Nós, como filhos de Abraão, deveríamos estar aí, nessa dimensão de fé. Né? Veja, a Bíblia diz que, ou nos faz entender, que Abraão não estava hipnotizado pela fé. Ele estava consciente, não estava com sua razão dominada, não é? Ele estava consciente da sua própria condição física, ele estava consciente da realidade de sua esposa, estéril e com idade avançada. Entende? Mas mesmo assim, creu, não é? Ele não estava deixando de fazer uso das suas faculdades mentais, ele estava consciente. Consciente, absolutamente consciente. Mas mesmo fazendo uso de sua razão, Abraão creu contra a esperança. E é para lá, para esse nível de fé que nós devemos nos dirigir. E aí surge a pergunta: será que a Bíblia nos dá alguma dica de como atingir esse patamar de fé, esse nível de fé, essa realidade ou dimensão de fé? Sim, o próprio texto nos deixa perceber 4 chaves para uma fé vitoriosa como a de Abraão. Primeiro, a Bíblia está declarando que Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Abraão creu na pessoa certa, creu em Deus, na promessa de Deus e no poder de Deus para cumprir a promessa.
Isso parece redundante, não é? Crer em Deus, uau, isso é óbvio. Mas não é tão óbvio assim. Todo ser humano nasce com capacidade de crer. Mas essa capacidade de crer, nós depositamos em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. A nossa livre escolha. Nós podemos usar nossa capacidade de crer para confiar em nós mesmos, em alguém ou em qualquer coisa. E há pessoas que depositam sua fé na sua própria fé. Você já deve ter ouvido gente dizer, não, eu creio, eu sou uma pessoa de muita fé. E fé na fé não resolve. Jesus declarou em Marcos capítulo 11, olha, tenham fé em Deus. Parece óbvio. E deveria ser, mas não é. Então, é indispensável reforçar a ideia de que a fé de Abraão estava na pessoa certa, em Deus, em sua promessa e no seu poder para cumprir a promessa. Você e eu precisamos desse nível de fé, então temos que crer na pessoa certa. Temos que crer em Deus, não em nós mesmos, não na nossa fé, não nos nossos esforços. Nós precisamos crer em Deus, na sua palavra que não mente, não cai por terra, não volta para ele vazia, de acordo com Isaías 55. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para cumprir sua promessa. Ele é Deus, ele é verdadeiro, ele é fiel, sua palavra não mente e ele é poderoso para cumprir o que promete. E então, é assim que devemos crer, depositando confiança nele, na palavra e no seu poder para cumpri-la. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Nós não podemos permitir que a nossa fé viva numa montanha russa de altos e baixos. Nossa fé não pode ser oscilante, não pode ser inconstante. Nós precisamos desenvolver uma fé firme, sólida, permanente. Precisamos alimentar nossa fé na palavra, na oração, na adoração, para que nossa fé seja constante. Ela pode ser crescente, mas não pode diminuir, não pode minguar, não pode retroceder. Né? Hebreus 10, 38. Meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nossa fé precisa ser constante para vivermos nessa dimensão de fé que Abraão alcançou. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Sabe, nós não podemos evitar que a dúvida passe pela nossa mente, mas enquanto a dúvida está na nossa mente, nós devemos rebatê-la, rechaçá-la, vencê-la. Quando pensamentos estão bombardeando nossa mente, questionando nossa fé, questionando Deus, questionando o contexto, as experiências, questionando a própria palavra de Deus na qual estamos firmados, nós temos que entrar em batalha e triunfar sobre as dúvidas, não deixar que essas dúvidas, esses questionamentos desçam para o coração, porque quando a dúvida se instala no coração, cria raízes, se transforma em incredulidade e nos rouba a fé. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então, uma chave para viver no nível de fé que tinha Abraão é triunfar sobre a incredulidade. Vencer a incredulidade é indispensável. Não permita que as dúvidas se instalem no coração. Não deixe que elas roubem sua fé. Combata veementemente, com orações, com declarações de fé. Combata a dúvida, combata a incredulidade. E por fim, a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isso é extraordinário. A Bíblia está dizendo que o louvor fortalece a fé. Você e eu precisamos lançar mão dessa ferramenta extraordinária que é o louvor. O louvor alimenta a nossa fé. Nós temos que tirar os olhos daquilo que não temos, daquilo que não alcançamos, daquilo que ainda não aconteceu, da resposta que ainda não chegou. E temos que colocar os olhos nas respostas que já obtivemos, nos milagres que já vivemos. Temos que colocar nossos olhos nas coisas que já temos, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já operou, naquilo que Deus já concedeu. E então louvar por isso. Temos que louvar pelas respostas que já obtivemos. Louvar pelas orações já respondidas. Louvar pelos milagres já obtidos, pelas vitórias já conquistadas. Louvar pelo que Deus já realizou, já operou, já concedeu. Louvar pelo que já temos.
Louvar, louvar. O louvor trata do que Deus faz. E lembrar-se do que Deus faz, lembrar-se do que Deus já operou, já fez, já deu, já concedeu, vai fortalecer nossa fé. É preciso lembrar do que já vivemos com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E então, louvar, louvar e louvar. Porque o louvor fortalece a fé. E a fé é o elemento que Deus usa para operar o sobrenatural e o impossível. Então, que nós possamos, como Abraão, crer em Deus, na sua palavra e no seu poder para cumpri-la. Que nós possamos ter uma fé constante, não oscilante, né? Não inconstante, não volúvel. Que nós possamos vencer a incredulidade, não deixar que a dúvida se fortaleça e tome nosso coração. E além disso, louvar, louvar e louvar, para que a fé fortalecida siga avançando e experimentando as maravilhas do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo complete isso no seu coração, que essa meditação te abençoe muito, te ajude a avançar em fé, a exemplo de Abraão, para a glória do Senhor. Amo vocês, tenham um ótimo final de domingo e uma semana maravilhosa. Jesus abençoe a todos. Fiquem com Cristo.